Bom dia, é um prazer imenso abrir outra sessão do Diálogos Ciência e Sociedade com o ministro Paulo Haddad. Ele é uma das peças mais preciosas no nosso Conselho é, do Fórum do Futuro. Tem uma trajetória que a maioria de vocês seguramente conhece. Ele foi ministro do Planejamento da Fazenda do governo Itamar Franco, ajudou a concepção e preparação de tudo que aconteceu antes do Plano Real. Tem no seu currículo a implantação de 70 clusters em todo o Brasil. É talvez o nosso maior especialista em planejamento e desenvolvimento. Em suma, é um prazer imenso contar com o ministro aqui e para falar um pouquinho desse novo livro que ele traz, que chama a atenção para a questão das ideologias ambientalistas e a Amazônia. Ministro, por que esse foco? O Keynes dizia o seguinte: quando você vê um governante, um presidente da República, um ministro ou um empresário tomar uma decisão relativamente a um bioma, ao uso de recursos naturais, você pode estar falando a linguagem de um economista defunto de 2 ou 3 séculos atrás. Então, o que eu procurei nesse livro foi buscar nas raízes do pensamento econômico do século XVII até o século XXI, como se forma a concepção de meio ambiente e a forma de intervenção no meio ambiente dos principais tomadores de decisão. O que pensa, por exemplo, um garimpeiro ilegal, uma madeireira, o presidente da República, o ministro do Meio Ambiente, a burocracia. E cheguei pesquisando o pensamento dos principais autores, passando por Marx, Adam Smith, a escola austríaca que deu origem à escola de Chicago, eu cheguei à conclusão que há duas percepções sobre a relação entre meio ambiente e natureza. A primeira concepção, as pessoas, indivíduos, as instituições miram o meio ambiente como se fosse um mega almoxarifado de recursos naturais, onde vão buscar a sua sobrevivência, mas principalmente a oportunidade de grandes negócios. Então, você tem ali a busca de madeira, de alimentos, de bancos genéticos, etc. Então, você entra num modelo de utilização dos recursos da Amazônia como se fosse um extrativismo, como se o recurso fosse livre, como se você pudesse chegar e explorar de forma predatória, de qualquer forma. Segunda concepção vem do pensamento clássico, que passa por Adam Smith, Stuart Mill, Ricardo, von Thunen e Marx. Nessa concepção, você não considera a natureza algo diferente no processo produtivo. Você tem uma concepção de ecologia integral, ou seja, quando você olha uma propriedade rural, ali você tem capital físico, que são as máquinas, os tratores, as instalações, e tem o capital natural, que são as florestas, os mananciais de água, as microbacias, e todos os recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, o modelo de exploração é integrado. Por exemplo, olhando o primeiro capítulo do livro, faz um pouco a história da exploração das florestas no Brasil. Começa com o ciclo do pau-brasil, quando, em 3 séculos, nós retiramos 70 milhões de árvores de pau-brasil. Depois pega o ciclo da cana-de-açúcar, do café
da pecuária extensiva e da indústria madeireira na Mata Atlântica. Depois termina esse capítulo examinando a questão da Amazônia, onde nós identificamos alguns problemas. Como eu tenho no meu currículo 4 décadas de pesquisas acadêmicas e, principalmente, trabalho de campo e projetos de desenvolvimento na Amazônia, eu pude relatar o que eu aprendi e qual é a melhor forma de explorar a região de forma sustentável. Mas sim, por que o foco que o senhor coloca nas ideologias ambientalistas? Eu coloco o seguinte foco. Como, por exemplo, você, na escola neoclássica, que é a escola de Chicago, você considera que quem determina o valor de alguma coisa, da floresta, do bioma, de qualquer bem de consumo, é o indivíduo. É a escola que coloca no indivíduo a decisão sobre o que fazer, como fazer e para quem fazer. Nesse sentido, como é que esse indivíduo vê a natureza? Vê o seguinte: se ela é abundante, acima de qualquer demanda, por exemplo, os rios da Amazônia são absolutamente suficientes para que você possa atender a demanda dos ribeirinhos. Então, aquilo é um bem livre, não é bem econômico. Se existe uma demanda menor do que a disponibilidade de bens, então você chama isso de bem econômico. Então, um bem econômico seria aquele bem que tem raridade e utilidade. Essa é a percepção do indivíduo. Ele vê a natureza a ser explorada do ponto de vista econômico, muitas vezes como se fosse um bem livre. Por exemplo, quando os garimpeiros avançam sobre as bacias hidrográficas à busca de ouro e diamante na Amazônia, ou quando há um desmatamento em busca de madeira nobre, o que os indivíduos veem é apenas o valor de uso da natureza. Por outro lado, numa concepção mais moderna, que é a concepção que a ONU utiliza, que a OCDE utiliza, que o Papa Francisco utiliza na encíclica Laudato Si, é diferente. A natureza tem 4 tipos de valores. Tem um valor de uso, ela fornece alimento, fornece peixe, fornece banco genético. Ela tem valor de não uso, são as funções ecológicas. Por exemplo, a formação dos rios voadores que alimentam o sistema de chuva do sul e sudeste, a filtragem de água, o resgate de carbono, são essas funções. Depois você tem a função de legado. Quando você usa de forma sustentável a natureza, você deixa um legado para as gerações futuras. Isso é importantíssimo. Vou dar um exemplo concreto. Quando você utilizou predatoriamente grande parte da Mata Atlântica, você deixou como valor de legado cerca de 1.800 municípios brasileiros, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, o Agreste, o Semiárido e o Sertão do Nordeste, a parte desmatada da Belém-Brasília, você deixou essas regiões economicamente deprimidas. Por quê? Ao usar predatoriamente a base de recursos naturais, você reduziu a produtividade dos recursos naturais, assoreamento dos rios, desmatamento, queimada, etc. Com a queda da produtividade, quanto menor a produtividade, menor a renda real. Quanto menor a renda real, menor o poder aquisitivo. Menor poder aquisitivo, pobreza. Então, esses 1.800 municípios hoje, que foram Mata Atlântica pujante nos anos 60, até os anos 60, esses municípios sobrevivem como 60% das famílias debaixo de alguma política social compensatória. Bolsa Família, Previdência Social ou Lei Orgânica de Assistência Social, que dá
um salário mínimo para o pobre ou para o deficiente físico. E as prefeituras? 80% sobrevivem de fundos. Então, você deixa como valor de legado municípios que vivem de mesada do governo federal. Então, a perspectiva de desenvolvimento desses municípios é bem baixa. Outro ponto importante é o valor espiritual. Quer dizer, você tem a paisagem, o ambiente ecológico com valor espiritual. Isso diz tanto para comunidades indígenas, para comunidades religiosas, ou para pessoas que têm maior sensibilidade em relação à natureza. Nesse sentido, então, Fernando, o que eu vejo é o seguinte: nós temos hoje um conflito. Enquanto a atual administração do governo federal não apenas é complacente com o uso predatório da Amazônia, ela tem até incentivado, através de alguns mecanismos de desconstrução do sistema de políticas públicas ambientais, de fiscalização, de aplicação das leis e normas, e principalmente da própria Constituição, que define o que é crime ambiental. E, do outro lado, você tem pessoas socialmente responsáveis com a história do país, da humanidade, que vê a Amazônia como algo que deve ser utilizado desde que seja de forma sustentável. Ela tem valor em pé, ela tem valor preservada, conservada. E, para isso, então, você tem condições econômicas, técnicas, de dimensurar o valor do não uso da Amazônia. Como, por exemplo, você pode fazer projetos que utilizem o potencial da bioeconomia de forma sustentável. A Universidade Federal do Amazônia identificou mais de 80 oportunidades de fitocosméticos, madeireira, piscicultura, floricultura, nutricêuticos, complementos alimentares, fruticultura, microbiologia industrial. Essas atividades, elas, ao mesmo tempo, geram renda, emprego, e podem ser utilizadas sem a destruição da floresta. O que a minha experiência mostra é o seguinte: é que você não faz esse tipo de exploração porque a rentabilidade é de médio e longo prazo. Você tem que equacionar alguns problemas de ciência e tecnologia. Você tem que montar um modelo de intervenção que é diferente do modelo que vem sendo utilizado atualmente. Por exemplo, vou dar 3 modelos de intervenção econômica na Amazônia de forma sustentável. Os projetos que usam pastos, áreas degradadas da Amazônia, os 20% que a gente chama de anel de desmatamento da Amazônia, para a produção de biodiesel a partir, por exemplo, do Dendê. Você tem projetos privados e públicos ou estatais, e projetos principalmente de iniciativa privada, que estão fazendo bons negócios lucrativos com a produção de biodiesel de Dendê. São projetos grandes que ocupam áreas desmatadas. Então, projetos de recuperação, de reabilitação. Depois você pode ter um modelo da empresa âncora. Uma empresa âncora é um modelo de empresa âncora, como a gente já conhece, por exemplo, no Oeste Catarinense ou em Cruz Alta, em que uma empresa moderna, de perspectiva competitiva, sustentável, ela vai para a região e organiza a pequena produção. Fica com ela a parte que envolve
assistência técnica, ciência e tecnologia, observatório de mercado, etc. Então, é uma conjugação do grande com o pequeno. Esse é o modelo da empresa âncora do Michael Porter. E terceira alternativa é você organizar as comunidades locais sob a forma de cooperativas, em que você garante a elas assistência, o plantio, a manutenção, e faz toda a parte de comercialização através da cooperativa. Ou seja, os bancos privados, os 5 maiores bancos privados do Brasil, se comprometeram perante ao vice-presidente da República de oferecer apoio a projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Então, uma forma que eles poderiam fazer é exatamente financiar essas novas iniciativas de tal forma que elas sejam competitivas e superem as suas dificuldades no campo científico e tecnológico. Mas, Vinícius, veja bem... Eu acho que falta determinação política para fazer isso. Mas vamos considerar o que está dentro da nossa capacidade de interferir e resolver. O João Moreira Salles acabou de dar uma entrevista essa semana, que passou dizendo que nós fomos medíocres na Amazônia. No nosso trabalho que a gente desenvolve no Fórum Futuro, a gente tem a oportunidade de constatar a qualidade da ciência fantástica que existe na Amazônia. O senhor acabou de citar a Universidade do Amazonas. Só em Belém tem 6 mil doutores, só no município de Belém ampliado. Bom, ninguém entende mais de Amazônia do que a ciência brasileira. Por que a ciência não consegue transformar esses saberes em modelos de desenvolvimento sustentável? Fernando, eu no meu trabalho de campo para promoção de desenvolvimento regional, eu trabalho com o modelo de desenvolvimento endógeno. O que é o modelo de desenvolvimento endógeno? Ele parte da seguinte situação. Quem faz o desenvolvimento de uma região é a mobilização social e política dos habitantes dessa região através de lideranças locais e de empresários de vanguarda. Para isso, então, você tem que considerar que a importância do capital intangível. Quer dizer, a região tem recursos naturais, pode ter infraestrutura, pode ter, inclusive, capital físico, mas ela pode não ter o que é fundamental, o capital institucional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando, em 1962, 63, o presidente Kennedy estava preocupado com a penetração das ideias socialistas na América Latina, veio a ele a proposta de criar o Plano Marshall para a América Latina. O que ele falava? Ele falava o seguinte: quando terminou a guerra, na Segunda Grande Guerra, a Europa estava destruída, nós criamos o Plano Marshall, com apoio financeiro e técnico, e em 10 anos nós tiramos a Europa da miséria e levantamos o continente. Então, vamos criar o Plano Marshall para a América Latina. E chamou-se Aliança para o Progresso. Nesse sentido, ele queria, no caso brasileiro, que se contrapor às ligas camponesas do Francisco Julião. Ele dizia que ela crescia em função da miséria e da pobreza do Nordeste, e a presença do Che Guevara na Bolívia. Aí o Celso Furtado escreveu um artigo clássico. Falou assim: olha, quando você terminou a Segunda Guerra, o que estava destruído na Europa era o capital físico, era o capital
estradas hidrelétricas, cidades, etc. Mas não o capital intangível. O que é o capital intangível? É espírito empreendedor, são as instituições universitárias, são as instituições empresariais, é o capital social, é o capital institucional. Bom, então, se você colocar mais dinheiro no Nordeste naquela época, você iria reproduzir a concentração de renda e a miséria. Por quê? Porque o desenvolvimento não viria. O que a gente sente falta na Amazônia é o seguinte: é um apoio ao capital institucional existente, a pesquisa, ciência, tecnologia, o capital intelectual, e também a existência de instituições empreendedoras. Então, esse déficit de capital cívico, o que a população sente para desenvolver a região, de capital institucional, de capital intelectual, de capital físico, é que dificulta o desenvolvimento da região. Na parte específica dos sistemas produtivos, eu acho que a gente teria que fortalecer os capitais intangíveis da região. Aí, então, você faz o desenvolvimento endógeno, de dentro para fora. Você faz as programações, etc., e faz a implementação. Eu acho que você tem uma possibilidade muito grande de desenvolver a região sem essa biopirataria que está havendo atualmente. Meu ponto de vista é que a gente deveria usar o artigo da Constituição que define crime ambiental, a lei dos crimes ambientais, as portarias do governo, e realmente fazer um jogo duro contra essa invasão da região. Infelizmente, no atual governo, ela até é incentivada. Ministro, uma das preocupações maiores do presidente do Fórum Futuro, o ministro Fornelli, é a questão da escalagem tecnológica. Eu vou lhe dar um exemplo. O cacau saiu da Amazônia em 76, 1776. Está voltando agora com muita força. Mas a gente não tem o chocolate da Amazônia. Ou seja, você poderia produzir o chocolate da Amazônia sem derrubar uma árvore e gerando renda, emprego, qualidade de vida para os amazônicos. São 26 milhões de pessoas que, se não tiverem oportunidades de sobreviver corretamente, são levados a desmatar a floresta. A Alemanha, por exemplo, é o maior exportador em volume financeiro de café e não tem um pé de café plantado. Nós não estamos nos condenando a continuar a ser fornecedores de matéria-prima? E quais as razões que induzem esse movimento? Será que também não tem uma pressão de fora para que a gente ocupe esse papel e não escale tecnologicamente? Nós tivemos, sob a liderança do ministro Paulinelli, nos anos 70, a segunda revolução agrícola, que foi a Revolução dos Cerrados. Os Cerrados era uma região que não tinha valor econômico. Você podia comprar 1 hectare de terra do Cerrado, e dependendo da região, com valor equivalente a um pacote de maço de cigarro de segunda classe. O ministro Paulinelli conseguiu transformar um bem físico, que é a terra, que é a área do Cerrado, num bem econômico. Como? Através de uma revolução científica e tecnológica, fazendo experimentos no Alto Paranaíba, o programa PADAP. Ele desenvolveu tecnologias através das universidades, dos órgãos de extensão. Ele conseguiu desenvolver tecnologia para explorar economicamente no Cerrado. Hoje, sem dúvida, o Cerrado saiu do noroeste de Minas para o sul de Goiás, já está na Gurgueia, no Piauí. Sucesso absoluto graças a quê?
ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Na Amazônia, o ministro Paulinelli propõe que haja o terceiro salto. O que é o terceiro salto? É a produção de alimentos resistentes à mudança climática. Por que isso? Porque no estudo feito pela FEA, USP, com apoio do governo inglês, mostrou-se que, em função da mudança climática, você vai ter uma reorientação do sistema produtivo brasileiro. 40%, por exemplo, da área amazônica, se continuar esse processo de uso predatório, pode virar uma savana. O café vai sair de Minas e São Paulo e vai para o sul do país. A cana vai invadir as áreas do cafeeiras. E isso, para cada produto, você vai ver que vai ter uma mudança locacional em função da mudança climática. Então, um dos objetivos do terceiro salto é justamente de criar produtos resistentes tecnologicamente à mudança climática, que ela veio para ficar. O segundo são os alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis em função da nova demanda do consumidor moderno. E o terceiro ponto é explorar, com a ciência e tecnologia, as cadeias produtivas existentes dentro dos produtos que nós já produzimos. Por exemplo, o Departamento de Biotecnologia de Harvard identificou 110 a 120 produtos que você pode gerar a partir da soja. Nós estamos produzindo óleo, farelo e o grão. E isso é justamente aquilo que gera menos valor econômico. E outro ponto importante é aquele que é mais replicável. Provavelmente, daqui a 10 anos, a produção de soja, grãos, farelo e óleo no cerrado ou na savana africana vai estar enorme. Então, é preciso que você faça uma estratégia de diferenciação dos produtos. Ou seja, você, dentro da cadeia produtiva, avance para produtos farmacêuticos, alimentares, etc. Utilizando como pesquisa científica e tecnológica. Se nós não apoiarmos amplamente todos os centros de pesquisa, públicos e privados, universidades, Embrapa, institutos agronômicos, etc., nós estaremos fadados a fazer o que você mencionou. Exportadores de matéria-prima de primeiro beneficiamento, que é extrair, dar um tratamento qualquer e exportar. A China nos agradece com essas matérias-primas que nós estamos mandando, porque ela sabe, com conhecimento tecnológico e científico, o que fazer com essa matéria-prima para agregar talvez 10 vezes mais valor econômico. A falta de planejamento que o senhor observa ganha uma dimensão muito maior quando a gente está constatando que as mudanças climáticas estão impactando, num primeiro momento, com mais relevância, as economias do norte do planeta. É o caso recente das enchentes da Europa, as queimadas e a temperatura no oeste dos Estados Unidos. Isso poderia, dentro da visão que o senhor coloca, ser transformado numa oportunidade de otimização do que a gente está oferecendo. Eu vou lhe dar um exemplo. 70% do Guaraná que a gente bebe vem da Bahia. 71% do látex vem da Bahia e de São Paulo. 80% da área plantada de pupunha está em Santa Catarina. Ou seja, as essências amazônicas fazem sucesso fora da Amazônia, mas não conseguem escalar na Amazônia. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso da seguinte forma, desde das 2 últimas décadas,
O Brasil abandonou o planejamento de médio e longo prazo. Ele vem fazendo uma sequência de políticas de curto prazo. Os maiores talentos dos economistas brasileiros estão hoje preocupados com inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, política monetária e política fiscal. Ora, essas questões que você levantou e que a sociedade demanda, elas exigem um planejamento de longo prazo. O Peter Drucker falava o seguinte: planejamento de longo prazo não é saber o que vai acontecer no futuro, é saber o que você tem que fazer hoje para comandar o cenário futuro. Então, você hoje, por exemplo, essa integração do Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento é um absoluto enterro elegante, sofisticado, do sistema de planejamento do Brasil. Você vê, por exemplo, o ministro da Economia, ele é também ministro do Planejamento, mas a linguagem dele é de curto prazo. Ele fica preocupado com 3 macropreços: taxa de juros, câmbio e salário, ou déficit público, se você quiser. E, então, isso faz com que a sociedade, que deseja grandes transformações, ela tem uma dificuldade enorme de resolver esses problemas que você mencionou. De um lado, um grande potencial, o capital intelectual preparado com ciência e tecnologia, e os instrumentos do governo, instrumento fiscal, financeiro, monetário, orientados tão somente para equacionar as questões de curto prazo. Por exemplo, a atual política. Qualquer que seja o planejamento de médio e longo prazo, você tem que fazer as reformas tributária, fiscal e administrativa. Isso é o capítulo 1 de um processo de desenvolvimento do país. Você não desenvolve o país se o Estado não estiver organizado. Muito bem. Mas isso não é a política. A política é aquela que ataca retomada do crescimento, equidade social e sustentabilidade ambiental. Aí, então, se você raciocinar, esse é um capítulo preliminar, mas não quer dizer que você só pode desenvolver se você equilibrar as contas públicas. O modelo de austeridade fiscal expansionista, que é o modelo que está na cabeça dos economistas que comandam a economia brasileira hoje, a política econômica, ele é um modelo muito pobre. Você, por exemplo, para desenvolver, você tem um conjunto de instrumentos, de instituições, de recursos latentes na sociedade que não ficam dependendo do déficit fiscal, são recursos reais, são empreendedores, são instituições, são recursos que a gente chama, que o Rio chamava latentes. Bom, então, minha resposta à pergunta temos que ter uma grande transformação. As pessoas hoje estão muito pessimistas, mas eu gostaria de lembrar aqui um termo em inglês, tipping point. O que é o tipping point? Tipping point é você observa um quadro geral e não percebe que vem uma grande transformação atrás desse quadro geral. Exemplos. Um grupo de turistas passa lá na estrada de Brumadinho para ir para visitar a região. Para ver uma barragem, tira foto de uma barragem, olha que coisa bonita. 1 hora depois que eles passaram, a barragem rompe. É um tipping point, acontece inesperadamente, mas inesperadamente, porque você não sabe o que está passando dentro da barragem. A mesma coisa uma geleira, a mesma coisa uma corrida bancária. Só para você ter uma ideia, em 2008,
quando teve a crise financeira, o prêmio Nobel de Economia da Universidade de Chicago, Robert Lucas, falou assim: nós já dominamos o ciclo econômico. Não existe mais ciclo de baixa e de alta. A economia vai crescer suavemente. Ele falou em outubro, no ano seguinte teve o desastre. Então, tipping point é um ponto de ruptura que representa uma massa de insatisfação, uma massa de pressões, uma massa de... Então, o meu sentimento é que nós estamos caminhando para algum tipping point. Ou seja, você tem 30 milhões de desempregados, subempregados e desalentados. Você tem 20 anos de baixo crescimento. Você tem um nível de concentração de renda e de riqueza entre os 5 mais concentrados do mundo. E você tem uma destruição de novos bárbaros nos ecossistemas brasileiros. Então, essa insatisfação pode estar fazendo uma acumulação de pressões que podem gerar algum tipping point. O que é o tipping point? Seria uma grande transformação do país, como aconteceu com o JK, como aconteceu com a insatisfação com a hiperinflação com o Plano Real, como aconteceu com o plano decenal de Roberto Campos, com a nova economia brasileira. Ou seja, nós podemos estar próximos de um período de grandes transformações. Ministro, o que o senhor traz aí ressalta a questão da falta de visibilidade das soluções que a ciência nos oferece por parte do processo político, da sociedade, do cidadão comum. Eu vou fazer uma lembrança aqui. O senhor, há mais de 20 anos, fez um projeto em Rondônia de uso do Dendê. O Dendê é extremamente mal visto na Europa, de uma forma extremada, porque ele, na Malásia, na Indonésia, ele foi usado, os plantios foram feitos em substituição a florestas tropicais. O seu projeto traz o Dendê como um instrumento de regeneração, recuperação de áreas degradadas. E o que possivelmente a maioria das pessoas não sabe é que eu aprendi com seu trabalho, é que o Dendê ele é indispensável para a liga alimentar. Você não come um macarrão sem Dendê. Ele é usado como elemento para produção... Fármaco. Perdão? Fármaco. Como fármaco. Na indústria farmacêutica. Como para a produção de ligas que são usadas como têmpera na cearia, e ele se torna economicamente viável para a produção de biodiesel com o petróleo a $40 o barril. Ou seja, ele gera emprego, recupera áreas degradadas. E esse projeto foi feito por Rondônia de forma específica, localizada, em condições ideais. O Dendê só pede água, mais nada. E nós não temos o projeto em nenhum lugar do país acertado com essa visão. Fernando, quando nós estávamos fazendo um dos projetos de Dendê, que é na região de Acará, Tailândia, etc., no Pará, esse é um dos projetos, saiu uma reportagem da National Geographic sobre essa destruição das florestas no Sudeste Asiático, em vários países, para a produção do Dendê, porque realmente o Dendê é um produto multifacetado, multiuso, e é importante para a humanidade. Aí, o que é que nós fizemos? Fizemos o seguinte: só utilizamos o plantio em áreas degradadas, pastos, áreas que já foram desmatadas, etc. E usamos o seguinte modelo: preservando os pequenos produtores locais,
a gente fornecia mudas de assistência técnica e um contrato de pré-compra no modelo da empresa âncora para eles plantarem e conseguiram aumentar de 5 vezes a renda. A Vale doava a muda, a assistência técnica, a manutenção e a pré-compra. Essa alternativa combina o grande projeto com a pequena propriedade. E, ele é um projeto... A política ambiental pode ser de preservação, conservação ou recuperação ou reabilitação. Essa é parte de uma política de recuperação. Ela não está derrubando mata para plantar dendê. Ela está pegando área degradada para recuperar. E tanto é que, quando nós temos o cálculo da rentabilidade do projeto, isso é importante. Nós incluímos como rentabilidade do projeto o resgate de carbono, quer dizer, chama avaliação social de projeto. A taxa interna de retorno saiu de 10%, foi para 13%. Ou seja, a rentabilidade social do projeto é muito maior do que a rentabilidade privada. E isso que é importante. Esses projetos têm rentabilidade privada? O banco privado deve entrar nisso? Sim. Nós temos um teste de sensibilidade do projeto. Se o preço do barril do projeto, do petróleo, podia cair até $35 naquela época, que o projeto seria rentável. Então, o barril do projeto estava em $60, mais ou menos. Agora, com esse preço que está agora, e com a escassez em função da crise lá no Oriente Médio, nós podemos fazer um projeto extremamente rentável. Outro ponto importante é que você, no uso do biodiesel, você usa o diesel orgânico, e a emissão de CO2 é insignificante. Bom, o meu ponto de vista, Fernando, é o seguinte, é que nós vamos continuar discutindo, e é uma realidade. Oportunidades econômicas existem, rentabilidade privada existe, capital humano para fazer isso existe, empreendedores da área desenvolvida do Brasil para ir para a região existe. Mas o que está faltando? Está faltando uma visão de estadista para o futuro do país. Essa visão de que você entra no governo e já no primeiro ano começa a tomar decisões em função de uma reeleição, a fazer composição de uma reeleição, dificilmente a gente vai ter solução para esses problemas. Eles vão envelhecer e, com a seguinte questão, eles se reproduzem. Filho de pobre tende a ser pobre, área deprimida continua a ser deprimida, a marginalização do conhecimento científico e tecnológico vai continuar. Ou seja, se não houver um ponto de ruptura, um tipping point, que dê uma virada de mesa dentro do próprio capitalismo, ou seja, o rejuvenescimento e a modernização do capitalismo brasileiro, fora com o capitalismo de compadrio, fora com o capitalismo de clientelismo do governo, fora com a dependência do governo, e sim uma nova geração de empreendedores que possam fazer a empresa moderna, que é competitiva, sustentável e justa. O senhor, nessa discussão, nós temos dois cenários bastante bem definidos. Um dos nossos gestores acadêmicos, o José Oswaldo Siqueira, ele acha que, por exemplo, a Amazônia pode ser, em curto prazo, o maior celeiro global de produtos naturais, se a gente conseguir fazer essa aterrissagem de conhecimento e tecnologia. De outro lado, o senhor traz um cenário de que há 20, 30 anos
talvez esses fatores que nos tornam um país super competitivo na área de produção de alimentos não sejam mais tão relevantes. Fotossíntese, essas coisas básicas, disponibilidade de terras, podem vir a ser substituídas pela produção de alimentos em laboratório. Esse é um dos cenários, por exemplo. Como é que o senhor enxerga isso à luz de outra observação que o senhor faz? A dificuldade de você mobilizar o empresariado que vive uma situação momentânea de conformismo absoluto, com a soja nos preços que está, enxergar riscos e ameaças a essa nossa condição super favorável de hoje é algo complicado e a gente tem experimentado essa dificuldade no dia a dia da implantação dos polos demonstrativos do Fórum do Futuro. Como é que o senhor vê a conjuminação desse cenário? Eu vejo assim, Fernando. Em primeiro lugar, a atual política econômica é absolutamente medíocre. Ou seja, você juntou o Ministério da Fazenda e do Planejamento e está fazendo praticamente uma política de corte e costura. Reúne o governo, tem que fazer corte, Ministério da Fazenda. Vai para o orçamento, planejamento, faz a costura. Sem uma proposta de sociedade no médio e no longo prazo. O conformismo está em dois lados. A elite, 1%, pode pôr até 10%, incluindo a burocracia, a tecnocracia nova, ela está satisfeita. Está satisfeita porque o que ela às vezes não ganha no mercado produtivo, ela ganha no mercado financeiro. E na outra ponta, os despossuídos, as regiões pobres, estão sendo alimentadas com políticas compensatórias. Quem está se sacrificando nesse momento é a classe média. A classe média está em processo de decadência. E à espera de alguma liderança política que tenha visão de estadista, que não esteja, que entre no governo para construir a reeleição, que não entre no governo para... E não se trata de problema só de austeridade, é problema de readequação das instituições. Por exemplo, um papel novo para o BNDES para ativar essas potencialidades que existem de novos negócios da Amazônia. São inúmeros. Se você regionalizar a Amazônia, para cada área da Amazônia, você pode ter um projeto ou de biodiesel, ou de fruticultura, ou uma grande produção de produtos de sucos para exportação, comandado por uma multinacional. Tem mil alternativas. Então, abrir um espaço para incentivar essas iniciativas micro, médio e grandes. Agora, o que não pode é o seguinte: é você achar que a condição necessária para se desenvolver, que é o Estado equilibrado, sem grandes déficits, eficiente, leve, seguindo as recomendações de Ítalo Calvino, flexível, operacional, leveza, etc., é você achar que o desenvolvimento vem por acréscimo. Se você fizer isso por... Eu tenho uma crônica que é o seguinte, só para aliviar um pouco, chama O Garçom que Falava Economês. Eu queria escrever uma crônica para mostrar
como as políticas econômicas ficaram simplórias no Brasil. Elas fazem o seguinte: tem problema de pobreza, desequilíbrio regional, de atraso científico-tecnológico, de disparidade regional de desenvolvimento, etc. Fica ali. Então, eu vou cuidar das finanças públicas, do equilíbrio fiscal, e, com isso, eu vou resolver os problemas. Tipo assim, equilibre as contas e tudo virá por acréscimo. Então, eu conto a história de um garçom do Ceará, que veio para Brasília, e que foi para servir, fez concurso do Ministério da Fazenda e foi servir o gabinete do ministro. E ele ficava ali assistindo as reuniões da equipe econômica. Um determinado sábado, ele ia ser padrinho de casamento do colega, aí ele põe uma indumentária, terno bem vestido, e avisa a esposa: antes de ir para o casamento, eu vou lá no Ministério, porque ver se o gabinete está ok, vai chegar uma missão do FMI. Na hora que ele estava arrumando lá o gabinete, a missão chegou por causa daquele problema de defasagem de horário. Aí ele pegou: senhores, vamos sentar e tal, e repetiu as 200 palavras que formam a política econômica brasileira. Senhores, houve uma quebra de safra, mas não se preocupem, porque está sob controle, o Banco Central elevou a taxa de juros. Quanto ao déficit fiscal, nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo, não estamos aqui para, até as imagens, para enxugar gelo, nem para dar um tiro no pé. Esgotadas as 200 palavras, ele pediu licença, tinha que sair, falou: o pessoal está chegando. Aí tinha na missão um finlandês, que foi a primeira vez que vinha ao Brasil. Ele cutucou o colega do lado e falou assim: esse ministro é dos bons. Muito bom. Mas a alegoria foi ótima, mas o senhor não falou do empresariado. Por exemplo, o senhor comenta que os polos agrícolas brasileiros estão chegando perto da estagnação, ou passando disso. Isso se dá basicamente porque nós estamos atuando dentro da porteira e não enxergando as escalas que poderiam ser feitas, como no caso da soja que o senhor citou. O Rio Verde, Goiás, que é um dos nossos polos demonstrativos, que a gente trabalha há mais tempo. Se eu não estou enganado, era o segundo IDH de Goiás há 10 anos atrás e hoje é o 12º. Ou seja, falta alguma coisa da nossa parte para sensibilizar os empresários, para demonstrar esse cenário de risco que a gente está enfrentando? Fernando, quando, em 1910, um economista, Joseph Schumpeter, saiu da Áustria e foi para Harvard, e ele escreveu um livro sobre as inovações, a teoria das inovações. Segundo ele, o capitalismo evolui por inovações. A primeira onda foi a máquina a vapor, depois chegamos na rede digital, e segundo os economistas mais atualizados, nós já estamos entrando na sexta onda, que é a produtividade de recursos naturais. Até a quinta onda, as inovações foram para a produtividade da mão de obra. Claro, né? Por exemplo, quando você tinha que fazer qualquer coisa no passado, de uma tese, um trabalho numa fábrica, etc., a produtividade era mínima. Agora a produtividade é altíssima. Bom, então nós chegamos a um ponto que houve essa inovação. A última grande inovação que houve no Brasil foi essa que eu mencionei, liderada pelo ministro Paulinelli, que é a segunda revolução científico-tecnológica da agricultura brasileira. Bom, segundo o Schumpeter é uma figura assim, muito sofisticada. Ele dizia o seguinte: queria ser
o maior cavaleiro da Áustria, maior economista do mundo e o maior amante de Viena. Então, ele foi para Harvard e tal, mas ele chamou a seguinte atenção. De fato, a inovação ela vai no caminho ela que promove o desenvolvimento. A eletricidade, o automóvel, a rede digital, agora as inovações que aumentam a produtividade. Por exemplo, Cerrado, a produtividade era zero. Depois da revolução da inovação tecnológica, da porteira para dentro da fazenda é maior do que meio oeste que o Corn Belt, que meio oeste norte-americano. Bom, mas ele alertou, a inovação tem data de validade. Quando você faz uma inovação como o Cerrado, vamos dar um exemplo do Cerrado. Você começou no PADAP, no Alto Paranaíba, noroeste de Minas, sul de Goiás, centro-norte do Mato Grosso, sul de Goiânia, Vilhena, Gurgueia, oeste da Bahia, Balsa, no Maranhão. Ou seja, você vai imitando. À medida que você vai imitando, você vai engolindo o sobrelucro da inovação. Aquele diferencial da taxa de lucro que é a inovação. Então, você banaliza a inovação. Então, se o empreendedor não perceber que tem que ter um ciclo de inovação após o outro, que o ciclo de inovação pode demorar 30 anos, 40 anos, e ser superado, ele vai entrar numa fase de replicabilidade. O que é replicabilidade? Você, no final do século XIX, a renda per capita do Nordeste era o dobro da renda per capita de São Paulo. Veio o café. Aí o café gerou a prosperidade e a industrialização de São Paulo. O Nordeste hoje tem uma renda que é 40% da renda per capita de São Paulo. Muito bem. Por outro lado, como o café foi replicável, Colômbia entrou, passou a ser concorrente. E o Vietnã, que nunca produziu nem consumiu café, mas tem os fatores não especializados, que é terra, clima, insolação, e mão de obra barata, hoje é o segundo produtor mundial. Então, essa replicabilidade pós-inovação, ela faz com que o incentivo econômico do capitalismo, que é o lucro, o François Perroux falava assim, garantir o lucro é destruir o capitalismo. Essa dinâmica do lucro que o Marx falou, que era também o motor do capitalismo, da inovação, etc., ele permite que daqui a pouco, se não houver um processo de inovação, você vai enfrentar uma perda de rentabilidade, uma vulnerabilidade, uma fragilidade financeira muito grande. Então, para isso, a gente tem que pensar como é que evoluíram as empresas, lá fora e no Brasil. Em 1970, o Milton Friedman foi fazer uma série de palestras na Índia, escreveu um livro chamado Capitalismo e Liberdade. Lá ele fala o seguinte, o objetivo da empresa é a maximização do lucro. Maximização do lucro, e tudo que a empresa fizer fora disso é socialismo. Olha aqui a ideia dele. Bom, aí ficou década de 70, década de 80, as empresas voltadas para a maximização do lucro. Aí depois veio o Michael Porter e o grupo de Harvard. Falou, não. O objetivo da empresa é triple bottom line. É um objetivo tríplice. A empresa tem que ser competitiva, ela tem que ser justa, ela é responsável pelas condições de vida das pessoas que estão na sua área de influência direta e indireta, porque isso é capitalismo, e tem que ser sustentável ambientalmente. Então, ele dizia o seguinte, que
o que é importante é que a empresa seja competitiva, do portão da fábrica ou da porteira para dentro, tecnologia moderna, gestão, métodos operacionais, seja competitiva na cadeia produtiva, não adianta você produzir um aço inox bom se a indústria de cutelaria não é competitiva. E outro ponto importante, ela tem que ser competitiva, a região onde ela está tem que ser competitiva. Por exemplo, a Baixada Fluminense, que nos anos 60 era uma região competitiva, hoje é uma região não competitiva. Problema de segurança de carga, abastecimento de energia, qualidade da mão de obra, etc. Bom, depois que houve isso, as empresas brasileiras, todas, começaram a entrar no triple bottom line. Elas tinham um departamento de meio ambiente, segurança do trabalho, relações com a comunidade, e um exemplo disso é o Eliezer Batista, que lá em Carajás fez uma reserva de 1.100.000 hectares de Mata Atlântica sob a responsabilidade da Vale, colocou lá o Instituto de Botânica, pesquisa, etc. E, ao mesmo tempo, cuidou, vai criar um fundo de apoio aos municípios na área de influência da Vale. Muito bem. Quando veio a crise fiscal, com a crise fiscal, as empresas abandonaram essa concepção e entraram no que se chama criação de valor para o acionista, que é uma forma indireta de dizer de maximização de lucro. Então, elas começaram a tratar o meio ambiente, a questão ambiental e questão social, como bem de luxo. O que é um bem de luxo? É aquele bem que, quando você está em prosperidade, você tem. Você tem a segunda casa de campo, você tem viagem, tem joias, etc. Quando vem a recessão, você vai abandonando o bem de luxo. Bem de luxo, trataram como bem de luxo. Foram desativando esses segmentos. O exemplo crítico disso chama-se Vale do Rio Doce, que passou por essas fases, e em dezembro, antes da crise, antes do encontro de Davos, o presidente da Vale deu uma entrevista no Estadão e falou assim: meu objetivo é criar valor para o acionista. E apresentou um valor imenso. E disse: Mariana, nunca mais. No mês seguinte, teve o caso de Brumadinho, muito mais grave, porque tinham desativado todo o departamento de relações com a comunidade. Com isso, então, a preocupação era minimizar custos. Bom, hoje, eu acho que está surgindo uma geração nova que conhece melhor os instrumentos científicos e tecnológicos para fazer uma empresa moderna, essa geração toda de New Start, né? Então, vai haver um rejuvenescimento do capitalismo brasileiro, embora o poder decisório nas federações e nas associações e no Congresso ainda esteja com a velha guarda. Então, nós estamos precisando, respondendo a sua pergunta, de uma nova geração de empreendedores que já está aí, que traz inovações, que traz conhecimento das inovações existentes e que, principalmente, tem a responsabilidade social com essa crise que nós estamos vivendo. Ministro, nós infelizmente estamos chegando ao fim da nossa hora. Queria mencionar algumas coisas. Primeiro, essa citação, essa lembrança que o senhor fez do Eliezer Batista, que é um dos fundadores do Fórum do Futuro, muito amigo do ministro Fornelli, e que traz essa visão da perspectiva socioambiental e econômica desde sempre. Segundo, que o senhor nos brindou uma aula sobre o processo de desenvolvimento econômico global e o papel do Brasil dentro dele, sem recorrer ao economês, que é como o senhor faz nos artigos semanais que o senhor publica no site do Instituto Fórum do Futuro. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, porque
para nós, especialmente nesse canal Diálogo Ciência e Sociedade, o valor maior é conseguir transmitir essas complexidades todas de uma forma que os atores do processo entendam para onde estamos indo ou para onde deveríamos ir. O senhor quer comentar isso, por favor? Eu me lembro muito de uma entrevista de Gunnar Myrdal, um economista sueco que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele dizia uma coisa importante. Se você colocar numa sala jornalistas, profissionais liberais, jovens que estão nas universidades, e expor para eles uma ideia, por exemplo, como que uma região desenvolve, se eles não entenderem, é porque sua cabeça, a ideia não está clara. O problema não é deles, o problema é do seu conhecimento, das suas ideias. Então, a minha preocupação hoje é a seguinte, fazer o que o Paul Krugman faz na coluna dele do New York Times. Uma coluna que seja atualizada, honesta com a população, que seja verdadeira quanto às ideias, mas e que seja anti-zumbi. O que é anti-zumbi? Nós, por exemplo, agora, com essa política econômica, estamos vendo ideias que estavam mortas do liberalismo antigo sendo ressuscitadas. É como um zumbi chegando aqui lá na esplanada dos ministérios. Muito bem. Uma coisa importante, mas muito importante, que tem que ser dito é o seguinte. Um economista servo, naturalizado americano, Milanovic, foi chefe de departamento de pesquisas econômicas do Banco Mundial, escreveu um livro, já está traduzido para o Brasil, chama Capitalismo Apenas, ou somente capitalismo. O que ele fala? Só existe um sistema hoje no mundo que é o capitalismo, com exceção de casos como Cuba, Coreia do Norte, não existe. Aí você pode ter denominações diferentes. Por exemplo, ele denomina a China de capitalismo autoritário ou capitalismo político. Então, o que você tem é que escolher o modelo do capitalismo que melhor se adapta. Essa conversa de risco do comunismo, etc., é uma venda grosseira de ideologia para captar eleitores incautos. Você hoje tem uma discussão qual modelo de capitalismo que nós devemos adotar. Essa ideia de passar vassoura assim, no passado é uma coisa muito complicada. Quer dizer, você vem com uma receita, privatizar, equilibrar, desestatizar, etc., e sem pensar no por que essas coisas estão aí, por que nasceram. Todas, olha, um exemplo prático. Quando houve o movimento de 64, o Roberto Campos, que era um dos economistas mais liberais do mundo, assumiu o planejamento com o governo de Bulhões na Fazenda, e ele fez o seguinte, foi resolver os problemas de forma pragmática. Só para ter uma ideia, em 82, quando foi criada a SESC, Secretaria das Empresas Estatais, lá pelo Delfim Neto, a Fundação Getúlio Vargas fez um balanço sobre a criação das empresas, autarquias e fundações. Isso é uma administração indireta. E 56% foram criadas pelos militares. Quer dizer, é uma visão muito centrada na história do momento. Quer dizer, eu não posso dizer que foi um erro criar a Eletrobras, que foi um erro criar a Vale.
vai lá na história e vê como é que aconteceu. Se agora não é mais necessário, tudo bem. Então, é preciso rejuvenescer o capitalismo, é preciso uma nova geração de empreendedores, é preciso que o desenvolvimento do Brasil seja um assunto de empreendedores, com apoio do Estado. Isso, olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi simplesmente maravilhoso. Eu acho que essa entrevista resume bem o papel do Fórum do Futuro. Já se dizia que cabe ao poeta acender a luz. O Fórum não é governo, não é empresa, a gente é um organismo de reflexão independente que pretende trazer para o debate uma reflexão mais aprimorada de onde estamos e para onde vamos. E, nesse sentido, foi maravilhosa essa conversa com o senhor. Eu quero anunciar que vamos retomar ainda nesta semana, com o Evaldo Vilela, a sequência, já com um debate mais propositivo, do primeiro evento Diálogo Ciência e Sociedade, que foi feito semana passada. Eu acho que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. Bom, muito obrigado a todos. Vinícius, um grande abraço. É sempre um prazer aprender com a sua poderosa luminosidade. Um abração. Obrigado. Um abraço.